Paz do Senhor, família Adorai, paz do Senhor, povo de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, ela se encontra no livro de Josué, capítulo 6, verso 1 ao 4 e o verso 20. Ela vai nos dizer o seguinte: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, e seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. O verso 20. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu. E o povo subiu à cidade, cada qual a atacou de onde estava, e a tomaram. A palavra do Senhor, quando fala em algo milagroso, de certa maneira, porque se a gente for pensar em muralhas do tamanho dessas que cercavam Jericó, elas tinham cerca de 4.000, mais de 4 quilômetros de extensão, 12 metros de altura e mais de 8 metros de largura. Então, imaginar muralhas dessa extensão, desse tamanho, caírem, teria que ter fé. Para todo milagre, a nossa parte em principal é ter fé. Então, nesse momento aqui, nessa passagem, Josué, depois da morte de Moisés, estava liderando então o povo hebreu, e eles precisavam chegar na terra prometida. Eles haviam roubado deles Canaã, eles precisavam conquistar de novo. Só que para chegar lá eles iam precisar vencer batalhas, eles iam precisar passar por muitas coisas, e ali, quando eles chegam em Jericó, recém eles passaram o Rio Jordão, seria o primeiro empecilho deles, seria a primeira muralha, o primeiro obstáculo que eles iam passar. Como que eles iam conquistar Canaã se logo de cara, assim, o primeiro obstáculo já parecia inconquistável? Muitas das vezes a gente se sente assim. Cada obstáculo que a gente encontra pela frente, a gente sabe que a gente precisa passar ele para chegar em algum objetivo, mas ele parece tão grande, parece que a gente não vai conseguir. Nesse momento a gente consegue pensar qual é a muralha que está nos impedindo de alcançar algum sonho, que muralha que está sendo empecilho na nossa caminhada. Provavelmente a maioria de nós vai dizer hoje que é essa pandemia de Covid, que tem nos atrapalhado de várias formas. Por exemplo, vamos supor que teu sonho seja um novo negócio, ou tu gostaria de começar um novo curso, ou quem sabe fazer uma festa de casamento, ou até talvez só um chá de bebê, uma coisa que era tão simples antes e hoje a gente precisa planejar não com a mesma antecedência que antes e ainda assim pode ser cancelado. Então, coisas pequenas que antes a gente poderia depender da nossa vontade, da data que a gente quisesse, hoje são empecilhos, são muralhas. A gente pode ver a pandemia como uma grande muralha. E a pergunta que Deus me fez para confirmar essa palavra e que me levou a pesquisar e buscar tudo foi: não parece que a gente está andando em círculo? Não parece que a gente está, assim como o povo hebreu, dando voltas nessa muralha? Porque, não sei para vocês, mas para mim parece que estou repetindo março do ano passado. O mesmo mês que é meu aniversário, que eu não posso abraçar ninguém, não posso fazer festa. Mas esse é o menor dos problemas, porque tem tantos outros acontecendo e agora talvez eles ganharam uma proporção ainda maior, porque agora realmente a gente vê que está mais próximo, que pessoas conhecidas ou até amigos nossos já partiram por conta dessa doença, e parece que a gente andou em círculo e está repetindo o mês de março do ano passado. Mas o importante desta
dessa reflexão é que eles conseguiram, eles seguiram as instruções de Deus, eles estavam dando as voltas, mas eles sabiam que aquelas voltas eram era um plano de Deus, eram o que Deus tinha colocado para eles fazerem naquele momento. Na história, na Bíblia, sempre vai ter obstáculos, desde a criação da Terra. Essa não é a primeira pandemia que a gente, nossa geração passa, mas teve várias outras pandemias na história do mundo e essa que a gente está passando não é a maior e nem a pior. A gente está passando por algo menor, por enquanto, e não é só essa pandemia. A pandemia do vírus da AIDS também é uma pandemia que a gente lida com ela aí há anos e tem várias outras. Vai ter barreira sempre na nossa vida, vai ter obstáculo. Pra gente chegar no objetivo sempre vai ter um obstáculo. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar com ele. Aqui, então, nessa passagem, Deus queria que aquele povo não se contaminasse com o povo de Jericó. O povo de Jericó adorava outros deuses, eram devassos, eles eram pagãos, eram cruéis. E a única forma dele salvar aquele povo seria chegar em Jericó, seria derrubando essas muralhas. Então, não teria outra maneira para eles tomarem a terra. E eu acho importante nessa passagem que hoje a gente vive isso também. Quanto menos força a gente tem, mais frustração a gente vem a ter. Então eu imagino eles dando a primeira, a segunda volta e parece que ficava mais cansativo, ficava mais pesado, porque quando a gente já tá indo pela segunda, terceira vez no mesmo lugar, aquele cansaço já parece ser o dobro. E é o que pode estar acontecendo com muitos de nós nesses dias. Eu me peguei em um detalhe que está no versículo 2, que Deus fala para o Josué, ele diz no verbo passado já, ele diz, entreguei na tua mão Jericó, ou seja, já estava vencido, já tinha dado autoridade, já estava vencido, era só Josué seguir conforme ele estava dizendo para fazer. Então a mesma coisa hoje, já está vencido, Deus já sabe o que vai fazer com toda essa situação. O que a gente tem que fazer é tirar as lições e aprendizado que a gente tem que tirar dela. E dessa passagem, quais as lições eu consegui ver? Para chegar na primeira delas, para chegar na Terra Prometida, a gente vai ter que vencer obstáculos. Sempre vai ter obstáculo para a gente chegar nos nossos objetivos. A segunda lição, a gente precisa seguir as orientações de Deus. E aqui está muito claro que se eles tivessem seguido o jeito deles, eles não teriam conseguido. A muralha era enorme, se eles quisessem ir com a força deles, logo eles iam perder a força, ou logo eles iam se matar, porque se essa muralha viesse cair para o lado deles e sobre eles, eles iam morrer. Ou iam desistir antes, porque não iam ter força para seguir. A terceira lição, a voz de Deus é única. E aqui eu trago muito para os dias atuais, porque a gente pode ouvir pai, mãe, vizinho, tio, amigo, político, eleitor da direita, eleitor da esquerda, mas sempre vai prevalecer a voz de Deus, e ela é única, a voz e a orientação de Deus na nossa vida. A quarta lição, entender a voz de Deus, porque não adianta de nada a gente ouvir a voz de Deus e não saber entender ela. E pra gente entender ela, a gente precisa de intimidade com o Pai. A gente não entende alguém que a gente não conhece, a gente não entende alguém com quem a gente não tem um convívio. Então, intimidade com o Pai para entender a voz de Deus. A quinta lição, a gente depende do tempo de Deus. A gente precisa confiar para entender que o tempo de Deus é o tempo dele. E a gente não precisa saber por quê. Josué não questionou por que dar 7 voltas. Josué não questionou por que teria que ser daquela forma. Josué não questionou nada da parte de Deus. Nem por quê, nem como, por que tinha que ser dessa maneira. E ninguém mais.
Talvez se questionou, não consta aqui na palavra do Senhor na Bíblia. Porém, todos fizeram como era para ser feito. A sexta lição: Deus é organizado. Ele deu exatamente as direções de como era para fazer, a forma como ele queria que fosse feito. E o povo hebreu cumpriu da forma como ele pediu, em união. Eles não estavam desunidos, desobedientes ou em desrespeito um com o outro. Eles aceitaram que era daquela maneira que deveria ser feito e eles fizeram. E se cada um tivesse dado a volta do jeito que eles quisessem, se cada um resolvesse dar a volta do seu jeito ou fazer da forma como bem entendesse, não teria dado certo. A sétima lição que eu tiro dessa passagem é obediência. Nós todos somos servos de Deus. Josué foi servo, foi obediente em tudo, em todos os detalhes. E eles conseguiram. Esse povo se uniu, esse povo teve fé e eles foram em direção ao que Deus pediu para a vida deles. Josué, ele se calou e só ouviu a voz de Deus. Para a gente ouvir a voz de Deus, muitas vezes a gente precisa fazer silêncio. E aqui, uma das instruções que o Josué falou no versículo 10, quando ele estava passando para o povo hebreu, ele disse o seguinte: ao povo, porém, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, não levantem a vossa voz, não saia palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Então aqui eles foram obedientes a Josué e eles não abriram a boca deles na hora errada. Eles esperaram a hora de gritar. A gente não vai ganhar no grito essa pandemia, a gente não vai ganhar no grito nada. Tem gente que sai discutindo e brigando. Ai, fecha tudo, abre tudo, faz desse jeito, faz assado. Tem crente brigando por esses ideais e essas formas de resolver, mas a gente não vai ganhar nada no grito, a gente vai ganhar na obediência. Eles ganharam porque eles foram obedientes. Eles não ganharam porque eles gritaram, eles não derrubaram aquelas muralhas porque eles gritaram. Pelo contrário, o grito, ele era usado para anunciar a vitória. Então eles estavam anunciando a vitória. Eles tinham vencido antes de dar esse grito. Então foi a obediência deles fazerem exatamente como Deus mandou. E a união daquele povo que fez com que eles conseguissem vencer essa muralha, vencer esse obstáculo e passar adiante, conforme era a vontade de Deus. Se cada um fizesse de um jeito, eles não chegariam a lugar nenhum. E sobre andar em círculo, parece que a gente está andando em círculo, mas para que andar em círculo? Muitas das vezes Deus faz a gente andar pelo mesmo lugar e repetir aquela passada para a gente ver o tamanho do milagre que Ele vai fazer na nossa vida, para a gente ver o tamanho da muralha que a gente vai derrubar através da obediência a Ele, através do poder e da autoridade que Ele nos deu, que Ele nos concedeu. E uma coisa eu tenho para dizer para vocês: a gente esperando o tempo certo, a gente sabendo que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, a gente acalma o nosso coração. Porque a gente sabe que no tempo certo, no tempo de Deus, essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Independente de qual for a muralha, não sendo só a pandemia, qualquer obstáculo que a gente venha ter na nossa frente, na hora certa, vai cair. E a gente não deve se preocupar com as voltas que Ele manda a gente dar. O 7 é o número da perfeição. Deus pediu 7 voltas. A gente não sabe quantas voltas a gente vai dar em torno deste obstáculo que a gente está enfrentando hoje. Mas confiem no Senhor, esperem o tempo dele, sejam obedientes, sejamos todos obedientes, unidos, e a gente vai conseguir chegar lá todo mundo junto, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade, paz do Senhor.